o primeiro alvo. Olá, olá! Muito bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Que alegria estar com você aqui nesta manhã de sábado, iniciando mais um programa Família, o primeiro alvo. Este programa aqui de todos os sábados e que estamos aqui junto com uma bancada muito especial para tratar da palavra de Deus, trazer realmente casos que podem te ajudar na sua família. E graças a Deus é sempre bom estar aqui com você. E fique conosco, tem muita coisa boa para acontecer aqui no programa desta manhã. Você que está nos acompanhando pela Hit TV ou você que nos ouve pela nossa rádio, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Já preparou aí o seu cafezinho? Já está tomando café aí com toda a sua família? Então fique aqui com a gente porque hoje, o caso de hoje é especial e estamos recebendo convidados especiais também, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Mas antes, deixa eu falar aqui com meu parceiro de bancada e de vida, meu querido marido, pastor Guilherme Rosa. Muito bom dia, meu amor. Muito bom dia, meu amor, e muito bom dia também aos amigos de casa. É um grande prazer estar aqui com vocês, sabendo que Deus ele está trabalhando. É um programa voltado para a família, o primeiro alvo, aquilo que Deus estipulou. Ele criou o homem, viu que não era bom o homem estar sozinho. Por isso criou ali para si também uma esposa, para que os dois começassem uma vida. Por isso é importante batalhar pela família. E você que está acompanhando agora, esteja conosco, porque Deus vai abençoar. Amém. Essa é a nossa fé e vai abençoar mesmo. E deixa eu já apresentar aqui nossos convidados especiais desta manhã. Convidados que são um homem e uma mulher de Deus e estão aqui para acrescentar também aqui na nossa vida, começando pelo nosso querido amigo pastor Eric Fernandes e a irmã Priscila Fernandes. Muito bom dia, para a senhora, bom dia para o senhor. Bom dia, saudação, povo de casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que possam participar conosco da programação, estão nos acompanhando aqui, esse programa, Família, o Primeiro Alvo. Pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida, está precisando de ajuda. O Espírito Santo vai nos orientar aqui para poder orientar o senhor, a senhora, e pode ter certeza que vai ser uma bênção esse programa aí que Deus preparou, um privilégio, um prazer muito grande para mim, pastora Letícia, pastor Guilherme, poder estar participando desse programa. Eu tenho a certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Irmã Priscila, muito bom dia para a senhora. Bom dia aos amigos de casa. Deus abençoe vocês, começando o dia já na graça de Deus, já na bênção de Deus. Estamos aqui para ajudar e abençoar em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E falando em ajudar, a gente já tem aqui aquele caso especial, mas quem traz para nós esse caso é o nosso amigo Rafael Rittmeier, que vem trazendo aí a pergunta e é um caso interessante. Vamos lá, vamos ver. Bom dia, pastores, tudo bem? Estamos aqui direto dos nossos estúdios para tirar as dúvidas dos nossos amigos de casa. A dúvida de hoje vem lá de Aracaju, enviada pela nossa irmã Silmara. Ela pergunta: meu casamento é de aparência. Em público parecemos bem, mas em casa mal nos falamos. Dormimos juntos, mas estamos emocionalmente distantes. Já tentei conversar, mas ele evita o assunto. Moramos juntos, mas não somos mais um casal de verdade. Quero restaurar o amor, mas parece que só eu me importo. O que devo fazer? É, coisa séria, hein? Complicada a situação aí. Antes da gente tratar aqui, deixa eu só deixar o nosso WhatsApp para você. WhatsApp em que você pode enviar a sua mensagem de texto, enviar aí de onde você fala, qual o seu nome. Nós queremos aqui compartilhar a sua mensagem do WhatsApp através do 11 32 26 11 11. Então, desde já pode enviar a sua mensagem, que a nossa equipe está de prontidão aí para receber e passar aqui para nós no programa. Então, vamos lá, voltando ao caso agora. Coisa séria, hein? Muitas pessoas enfrentam isso hoje, né? Com o decorrer do tempo, parece que vai esfriando, o casamento vai esfriando, e aí realmente começa a viver um casamento de aparência. E ela pergunta, né? Eu quero restaurar o amor, mas parece que só eu me importo. É aquela famosa frase, né? Só eu faço, só eu me dedico, e parece que o outro não está nem aí. O que devo fazer? E aí, pastor Eric, o que a gente pode começar aí orientando essa irmã que está passando por essa situação tão delicada? Olha, pastora, esse caso aí, o caso dela, é um caso que muitas pessoas têm passado por isso na igreja, mente da igreja, são vários casos, né, como esse. Mas é a questão que a gente tem que atentar, no caso dela, que ela falou que parece que só ela se importa, né, que ela tenta se aproximar do assunto, mas ele não
não se importa, né? É só ela que está no caso, parece que a senhora está lutando para reconstruir. Mas a gente falou o seguinte, a palavra de Deus, ela diz que é Hebreus 10, 36, né? Que nós necessitamos de paciência. Tem coisas que é paciência, né? Tem que ter, é importante ter esse diálogo, o que eu percebo aí que não há um diálogo, né? Exato. Entre eles. E isso aí é uma coisa complicada, porque no relacionamento, né? Casamento onde não há diálogo, é complicado, né? É complicado você conviver com uma pessoa que você não tem um diálogo com ela. Na frente das pessoas é uma coisa, em casa é completamente diferente. Mas no caso dela, o que eu aconselho a ela é ter paciência, é claro, orar a Deus e pedir sabedoria, né? Em falta de sabedoria, a palavra de Tiago, capítulo 5, né? Que diz, capítulo 1, versículo 5, Tiago 1, 5, diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus. Então é importante ela buscar, pedir para Deus sabedoria, pode ter certeza que com a sabedoria de Deus, buscando essa sabedoria, esse caso será solucionado. Mas é importante buscar de Deus essa direção, né, porque Deus vai dirigir ela melhor como ela tem que agir. Mas é uma situação que precisa, né, ser resolvida. Não pode continuar desse jeito, questão... não existe casamento, acaba o casamento. Exatamente. Irmã Priscila, achei interessante um ponto que o pastor tocou e que a irmã fala aqui também, que em casa eles mal se falam. Ou seja, quando a gente vai pegar a raiz do problema, né, a gente vê que a falta de comunicação e às vezes se acostumar, né, com essa vida de ele não fala, eu também não vou falar, ele não quer resolver, eu também não vou ficar lutando sozinha. Essa falta de congruência deles é o que tem estendido ainda mais o problema, né? É a situação de muitos casais que acabam se tornando colegas, né? Exato. Colegas de quarto. Ela diz que eles chegam a dormir juntos, mas não emocionalmente eles já não têm aquele envolvimento, né? Então, muitos casais, infelizmente, chegam nesse ponto porque a coisa vai correndo. Exato. Vai correndo, não conversa hoje, não conversa amanhã, não conversa depois. Acho que é uma besteira dele, é o do jeito dele. Exato. E a coisa vai correndo. E uma das primeiras coisas que a gente sabe que Satanás trabalha para destruir um casamento, afastando os dois, é justamente cortando o diálogo. Porque aí um não falando com o outro, não sabe o que está acontecendo no coração do outro, ele consegue semear o que ele quiser. Verdade. Desde suspeitas até coisas mirabolantes na cabeça da pessoa. E assim ele vai entrando e vai ganhando espaço, e o divórcio começa no coração. É verdade. A coisa vai correndo, daqui a pouco vira uma frieza, daqui a pouco vira normal não se falar mais, vira normal as coisas acontecerem na vida e não compartilhar com o outro, né? Mas aquela preocupação de ir na frente das pessoas, tá tudo bem, Tá tudo legal, né? né? Nada Mas tá tem acontecendo. que ter, o casamento tem que ter essa cumplicidade de saber o que acontece com o outro, principalmente no coração do outro, né? Abrir o Forte coração, porque a Bíblia diz que os dois serão uma só carne, né? Então, como é que é uma só carne, mas um não sabe do outro? Tem que ter essa sinceridade de sentar e conversar, por mais difícil que às vezes a conversa seja, e tem conversas que é difícil mesmo, Sim. mas quanto mais se corre da coisa, pior fica. Sim, Tem que verdade. se orar e conversar, não tem jeito. Tem que sentar Exatamente. e conversar. Muito forte isso que a senhora falou, né? Sobre ser vulnerável um com o outro, né? E às vezes acaba se criando uma barreira tão grande que a esposa não consegue mais ser vulnerável com o marido não consegue ser vulnerável com a esposa. Aí parece que fica uma guerrilha dentro de casa, né? Um batalhando contra o Não tem outro. intimidade. Não tem, vai nem perdendo. para conversar certas Exatamente. coisas. E se a Fica como gente não- dois estranhos. Sim, se a gente não cuida, realmente isso acontece. Acaba se tornando dois estranhos dentro de casa. E outro ponto que ela tocou aqui, amor, que ela fala que eles estão emocionalmente distantes. Então, assim, acabou se criando aquela barreira entre os dois, de que um não consegue verdadeiramente ser vulnerável com o outro, expor muitas vezes uma ferida do outro, expor a dificuldade que está passando, e aí o casamento vai cada vez mais piorando, né? Vai minguando, né? Marina? Exatamente. Vai minguando, vai esfriando e como a pastora também comentou ali, e aí chega o divórcio, né? O divórcio não acontece do dia para a noite. Sempre tem uma causa que lá atrás vem acontecendo. Eu separei até um texto bíblico aqui para poder comentar com vocês. Cantares capítulo 2, versículo 15, quem está em casa pode acompanhar também, na versão NVT. Peguem todas as raposinhas, antes
que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor, a amada. Então você vê que muda um pouquinho a tradução aqui, mas se refere à mesma mensagem. Por que as raposinhas elas fazem mal? Raposinha é o quê? É uma falta de diálogo, é alguma coisa que viu que não gostou, que não falou, deixou quieto. Eu vou deixar quieto e vejo só comentar, falar, não gostei daquilo. E aquilo fica remoendo no coração. Então são várias coisas, é alguma coisa que aconteceu na casa da mãe, do pai, no trabalho, uma coisa que ela viu dele que não gostou, uma coisa que ele viu dela que não gostou. Então essas coisas são as raposinhas que tem que ser tiradas. É a distância do dia a dia. O maior problema hoje, eu falo, que acaba causando divórcio, às vezes não é nem a traição, porque a traição vai lá e perdoa, mas eu falo assim, é a rotina. A rotina do dia a dia, fica sem se ver, não tem mais contato, vamos colocar entre casal aqui, não tem mais beijo. Então isso acaba trazendo esfriamento, acaba trazendo aquele afastamento emocional que ela está falando. E aquilo que muitos vivem, né? Essa questão do casamento de aparência. Rede social, posta, tá tudo bem na foto, mas depois dali não dá nem um oi, não dá nem um boa noite, entendeu? Não fala, não elogia mais. Então, o que acontece aqui? Esse relacionamento realmente já está com um nível muito, como pode dizer, complicado, porque chegou a ser porque já tem um tempo já que está acontecendo. Já tem um tempo que está essa falta de estrutura. Então tem que procurar saber qual que é o problema, conversar e não esperar que é da noite para o dia, porque se não foi da noite para o dia que destruiu, também não é da noite para o dia que vai começar tudo de novo. Claro que Deus pode restaurar. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Para Deus, todas as coisas são possíveis, mas é necessário um trabalhar de Deus para que Ele possa ali fazer um milagre no amor, em nome de Jesus. Sim. E aí, ela continua dizendo assim, eu já tentei conversar, mas ele evita o assunto. Aí a gente entra na questão, qual a forma que ela tentou conversar, né? Isso é importante, né, pastor? A forma que é tratada a situação. Sim, pastor. Então, você falou um caso, é uma coisa importante. Qual a maneira, né, que ela está querendo resolver? Porque às vezes, aí entra na sabedoria. Às vezes está faltando sabedoria, né? Tem que esperar o momento, o momento certo para conversar. Claro. Minha esposa falou até uma coisa importante aqui, que tem caso, pastor, que às vezes é até um problema de saúde da pessoa. Sim. Tem que investigar. Sim. né? O pastor Guilherme, o senhor falou da causa, né? Então, tem que ver a causa, quando foi que começou isso. Então é preciso ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, esperar o momento, né? Certo para poder resolver esse assunto, né? Porque não é, como o senhor falou, não é de uma hora, não foi de uma hora para outra, começou isso aí. Entendeu? Então, falou, né? A Bíblia diz que o sábio sabe o tempo e o modo. O tempo e o modo, ele tem que saber o tempo para começar agora. Claro, é uma coisa que tem que se resolver e pedir sabedoria a Deus, porque da forma que fala, né? Tem que ver a forma, né? Que ela quer tratar esse assunto. Às vezes a pessoa quer tratar com briga, né? Brigando e questionando. Não, porque você... Aí começa as brigas, né? É a forma, é o jeito, né? De falar, tem que sentar, esperar o momento certo, conversar, porque pode ser, esse caso, nessa hora passam muitas coisas na cabeça da pessoa, né? Verdade. Nessa hora vem muitas coisas, o diabo coloca muita coisa na cabeça, vem a suspeita, a desconfiança e tudo, mas tem que pedir sabedoria a Deus, esperar o momento e conversar da maneira certa, tem que ter o diálogo, né? Aí que entra o diálogo, por que está acontecendo isso? Que é investigar quando foi que começou isso. Sim. Né, para resolver, mas como o pastor Guilherme falou, para Deus não há nada impossível, né? Tem que buscar Deus, sabedoria, e Deus vai capacitar ela para que ela possa resolver a situação, mas resolver não do jeito que eu vejo que ela quer, mas do jeito que Deus vai dirigir ela. Pedir sabedoria a Deus, Deus vai preparar o momento certo para ter essa conversa e vai tudo ser resolvido em nome de Jesus. Amém, é isso mesmo. Minha irmã, vai pegando as dicas aí para a senhora já ir aí vendo onde é que está falhando, onde que está errando, onde que pode melhorar aí. Deus vai resolver essa causa aí, Ele vai te dar sabedoria para esse casamento aí ser restaurado em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta para saber um pouquinho da história do pastor Eric, da irmã Priscila. E eu não falei, né? Eles que são os nossos regionais de Mauá. Meu Deus do céu, como que eu apresentei e não falei? Hoje vocês estão lá na cidade de Mauá. Meu Deus, esqueci aqui, que eu tô tão emocionada, né? Sei como que é. Ô, pastor, fala um pouquinho para nós lá da cidade de Mauá. Glória a Deus. Estamos ali na cidade de Mauá, pastor Letícia, e é uma cidade, um povo bem acolhedor, nos recebeu bem, né? E nós estamos felizes ali, fazendo a obra de Deus. Deus tem abençoado bastante ali a nossa igreja, a nossa região, e graças a Deus por tudo que Deus tem feito, né?
ali através de nós e também na nossa vida. É um privilégio, eu agradeço, né, a Deus pela oportunidade de poder conhecer aquele povo, conhecendo aquele povo, e cada dia nós estamos aprendendo, né? Porque assim, a igreja, nós ensinamos e a igreja também nos ensina muita coisa, né? Então, nós estamos ali com alegria, fazendo a obra de Deus, e Mauá tem sido benção, em nome de Jesus. Amém. E eles já passaram por alguns lugares aí, pessoal. A gente vai saber da história daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para os destaques da redação com o nosso amigo Fernando Jesus. E não se esqueça de enviar para nós a sua mensagem no WhatsApp. É o 0 prestadora 11 3226 1111. Vamos lá, Fernando Jesus. Destaques da redação. Olá, muito bom dia, pastores, muito bom dia a todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pela nossa rádio. Eu estou aqui hoje para trazer os principais destaques da redação e as notícias do Brasil e do mundo para te manter muito bem informado. E vamos começar mostrando uma boa ação que 3 jovens realizaram após encontrar uma loja de bijuteria aberta durante a noite e sem nenhum funcionário. Os meninos estavam andando na calçada quando passaram em frente à loja. Vendo que não tinha nenhum funcionário dentro do estabelecimento naquele momento e sabendo que o local poderia ser roubado, eles chamaram a polícia e se sentaram em frente à fachada da loja esperando as autoridades chegarem. O vídeo já conta com milhões de visualizações nas redes sociais e a atitude dos jovens, é claro, chamou bastante atenção, mostrando que ainda existem pessoas boas no mundo. Bom, agora vamos mostrar um roubo, porém um roubo até que fofo. Um homem aparece procurando pelo seu chinelo que desapareceu dentro de casa. Ele anda de um lado para o outro procurando o par perdido do chinelo. Mas o que chama a atenção é quando o seu cachorro aparece no vídeo. O par perdido do chinelo está preso na pata do cachorro. Isso mesmo, e o que deixa tudo mais engraçado é que o animal anda atrás do seu dono como se estivesse ajudando a procurar. O dono se abaixa, olha embaixo das cadeiras e quando percebe o furto do seu pet. O dono ficou surpreso com a situação e decidiu postar o vídeo nas redes sociais, até para alertar outros tutores. Se algo sumir, procure primeiro com o seu pet. Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores, e você que nos ouve pela nossa rádio, pode assistir os vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação. Que coisa, hein, gente? O dono ia ficar ali procurando chinelo até, né? Tem cachorro? Vocês têm cachorro? Não tem. Não, meu marido é doido pra ter, mas eu não sei quem é que não deixa. Eu tive 2 já, eu tive 3 na verdade, Tem alguém né? que não deixa ele ter cachorro. Eu tive a Nina, que tinha 5 anos de idade ali. Tinha a Nina, tive o Guidu, tá vivo até hoje, né? Tá também daquela bico do corpo tá já. Quase. Eu tive uma que faleceu também, Ixi, até esqueci A o nome. Belinha. Belinha A Belinha. faleceu. Tive 3, foi tudo pudo. Foi Tudo pudo. é. Já tiveram? Mas já? ainda tenho vontade de ter Já. cachorro. Já tiveram A cachorro? gente já morou em casa que o dono da casa tinha uma cadelinha e ele ia levar para o sítio, porque alugou para nós, né? Aham. Mas aí a gente pediu, não, deixa, porque ela já toma conta do Aí quintal. ficou. E ela destruía todas as roupas do varal, ela rasgava tudo que ela achava. O dono falou Mas assim, a gente gostava. O dono- Não, depois quando a gente foi embora, ele falou, nossa, ela tá gordinha, né? Tá bem cuidada. Por que será, Por né? que será, né? Meu Deus Mas do céu. cachorro é muito bacana, é muito, bom. muito gostoso. E criança gosta, né? A gente tem a Helena Não, o também. Guilherme é doido pra ter, mas apartamento é complicado, né? É complicado demais, não dá. Aqui, a grande São Paulo aqui, pessoal, a coisa é séria, não dá pra ter cachorro em qualquer lugar, não. E bonitinho também os meninos, né, que chamaram a polícia lá, que atitude legal. Foi o que eu falei, acho que eles deveriam ter ganhado um prêmio, né? Um prêmio, Uma ganharam recompensa, né? Eles ganharam o prêmio, como a própria pastora falou, o funcionário acho que É, o deu. funcionário acho que O não... funcionário que esqueceu aberto. Acho que algo aconteceu, Vamos orar hein? por ele, né? Deus Vamos do orar. céu. Meu filho. Olha, nós temos mensagens especiais do WhatsApp. Coloca aí na tela pra gente ver quem tá interagindo aqui conosco. Vamos lá, o Gilberto de São Paulo, ele diz, bom dia, pastores, que o Senhor Jesus continue abençoando esse ministério tão precioso. Assistir esse programa é renovar os valores cristãos dentro de casa. É isso mesmo, essa é a intenção. Deus te abençoe, Gilberto, em nome de Jesus. Aqui também a Márcia Alves, do Mato Grosso do Sul, ela diz, bom dia, primeira vez que estou assistindo o programa de vocês. Estou amando, né, ela falou ali. Já compartilhei com minha família e amigas.
Deus abençoe cada vez mais. Ô, Márcia, Deus te abençoe, hein? O Pedro Santos, de Itaquera, ó, aqui pertinho, hein? Bom dia, pastores. Este programa é uma bênção. Assisto todos os sábados. Deus abençoe. Deus te abençoe, Pedro. Bom dia, pastores. Aqui a Isabel Lara, né, de Cordeirópolis, São Paulo. Ela diz, bom dia, pastores, na paz do Senhor. Como todos os sábados, eu assisto esse programa abençoado juntamente com a minha família. Deus abençoe, Isabel. Coisa boa, hein? Arlene Adolfo, do Rio Grande do Sul, bate. Bom dia, assisto todos os sábados e adoro essa programação. Sempre aprendo muito com todos vocês. Uma pergunta, pastora Letícia, olha lá, você é irmã da pastora Thaís. Vocês são muito parecidas, Deus abençoe. Eu já respondo. Aí, ó, olha lá, não sou irmã. Você acredita? Todo mundo pergunta isso. O pessoal fala, nossa, mas você é muito parecida com a pastora Thaís, você é irmã. Eu não sou irmã, eu sou irmã na fé só. Eu não sei essa semelhança. Eu não acho que parece, particularmente eu não acho. Eu também acho que não. O marido também acha que não, mas tem gente que já me pararam na igreja, já passando... Falaram que eu parecia o Tom Cruise também. Aí, ai, amor, meu Deus do céu. Mas respondendo a pergunta, eu não sou irmã da pastora Thaís, não sou. Só irmã em Cristo, irmã do coração. E graças a Deus por isso. Vamos saber um pouquinho aqui da história do pastor Eric, da irmã Priscila, né? Saber como que Deus operou na vida desse casal tão abençoado. Eu queria saber um pouquinho primeiro, pastor, de como foi a conversão do senhor, se o senhor já nasceu em uma família cristã, se conheceu a Cristo depois. Compartilha com a gente um pouquinho de como Deus aí te encontrou. Não nasci minha família cristã. Ao contrário, uma família, né, bem, assim, muitos problemas, né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tenho 4 filhos, né? Eu mais 3, tenho 2 irmãos e mais uma irmã, então, uma mulher. Então foi bem difícil, assim, a nossa vida, né? E passou muita dificuldade, né? Nessa questão da convivência. Sem pai, né? Fui criado praticamente sem pai. Mas aí minha família, aos poucos, alguns, né, um tio meu que é falecido, que foi o primeiro a se converter ao evangelho. E através dele, né, nós fomos assim nos aproximando do Senhor. Depois veio minha mãe, uma tia. Eu demorei um pouquinho, né? Demorei um pouquinho para vir. Mas graças a Deus que Deus me resgatou. Vim, muitas orações do meu tio, da minha mãe, minhas tias que oraram sempre por mim. E graças a Deus eu tomei uma decisão na vida, um momento muito conturbado da minha vida mesmo, situação bem complicada, que eu já, né, não sabia mais o que fazer, né, que eu não tinha mais, digamos assim, esperança, né, assim. Aí foi quando eu conheci Jesus, foi quando eu comecei para a igreja, dando os meus passos, e aí eu fui aprendendo mais a palavra, ouvindo a palavra, Deus foi tocando no meu coração, e chegou o momento que eu tomei a decisão mais importante da minha vida, né? Peguei a minha vida para Jesus e graças a Deus estamos na presença do Senhor e Deus tem mudou muito coisa na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, né, que está fazendo. Mas foi a família, foi aos poucos, né? Foi aos poucos. Eu nasci no lar evangélico, né? Aos poucos, alguns vieram primeiro, que era meu tio, mas a família era bem assim, conturbado em muita coisa. Mas aos poucos Deus foi trabalhando e graças a Deus que estamos aí louvando a Deus, servindo ao Senhor e agradeço a Deus por ter me resgatado, né? Graças a Deus. Tirado lá do pó. E quando o senhor decidiu verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, o senhor tinha quantos anos, pastor? Eu acho que na época eu estava com uns 25 anos, eu tinha 25, né? Passei bastante tempo aí no mundo. Mas foi um momento muito assim, que já não tinha mais assim, expectativa, né? Sim. Eu não tinha mais expectativa de coisas melhores, né? Eu sou da Bahia, né? E um momento muito complicado assim, que eu não sabia mais, eu não tinha mais esperança que algo poderia dar certo na minha vida. Foi aí que eu entendi que eu precisava de tomar uma posição na vida, né? Tomar uma decisão. E graças a Deus eu tomei essa decisão, até hoje estou com Jesus e foi a melhor decisão da minha vida. Amém. Eu agradeço a Deus por ter
me resgatado, né, daquela situação que era uma situação bem triste, né, para um jovem de 25 anos. Nada dava certo na minha vida, era tudo bagunçado, né, nada dava certo. Não tinha sentido assim. Perguntasse para mim, você tem alguma expectativa? Eu não tinha. Estava assim, levando a vida mesmo, que a vida estava me empurrando assim. Mas, graças a Deus, no momento certo... Aí Jesus entrou, organizou todas as coisas. Organizou tudo. E graças a Deus e que aí é só daqui a vitória. pouquinho a gente vai saber quando que a irmã Priscila chegou na vida do Senhor. Mas antes, deixa eu saber um pouquinho da conversão dela também, como que foi. A minha família, eu venho de pais que casaram na igreja evangélica, depois eles se desviaram, e foi assim 14 anos. Nossa. E aí quando eu tinha 13 para 14, eles voltaram para a igreja, graças a Deus. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi ensinando, eu estava na adolescência, né? Então, diferente dele, graças a Deus eu tive o privilégio, falo que é um privilégio, né? Os jovens de hoje, passar a adolescência com Jesus, né? Porque assim, Jesus livra a gente de passar por muitas misérias do mundo aí fora, que infelizmente alguns jovens passam, algumas coisas que eles conhecem do maligno, que infelizmente ele conheceu, graças a Deus eu não passei. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi ensinando, foi amadurecendo e a gente foi se ajustando, até Deus chamar para a obra dele, né? E assim a gente vai caminhando com Jesus. Mas graças a Deus, a minha família vem de uma família de pessoas que já conheciam Jesus, mas estavam afastados, mas conheciam o caminho, eles sabiam onde procurar socorro, né? E a família dele, infelizmente, era uma família mais desestruturada, né? Como a de muitos brasileiros hoje, muitos jovens que estão na igreja hoje, vêm de famílias assim, né? Pais separados, que já se casou inúmeras vezes, ou cresceu, às vezes nem conhece pai. E é muito triste isso. Sim. E aí, às vezes, acabou tendo um pai, até consigo, mas um pai que não é presente, um pai, às vezes, com vícios, uma mãe com vícios dentro de casa. Jovens que não têm referência de alguém de Deus dentro de casa. Muita falta. E aí vai crescendo sem eira nem beira, sem destino, como ele infelizmente passou, sem perspectiva de vida, sem saber o que vai ser do meu futuro, o que eu quero para o meu amanhã. E deixa a vida me levar desse jeito e o inimigo vai levando mesmo. Vai de certa levando. forma, aceita essa condição. E vai trazendo as más companhias, vai trazendo mais vícios, vai trazendo prostituição, vai trazendo. E a coisa vai correndo. E quando vai ver, já está bem distante, já está bem ruim mesmo. Mas graças a Deus a minha família estava afastada, tinha muitas coisas, o inimigo aproveitou muito esses 14 anos que eles ficaram afastados. O diabo aproveitou muito e literalmente pintou e bordou com a gente, de tudo, desde doença, desemprego, tudo que é tipo de coisa a gente passou. A gente sofreu muito, a gente sabe o quanto se sofre, né, longe de Jesus, o quanto a gente sofre estando distante do caminho, né? E principalmente a gente que era criança, a gente sofreu mais. Sim. Eles estavam afastados, então a gente não tinha uma retaguarda ali de um pai e uma mãe de oração. A gente sofreu muito. Nossa, isso que a senhora falou é muito interessante, porque como o posicionamento dos pais reflete nos filhos, né? Muito, muito. Os pais, eles não só são uma referência, né, um espelho para os filhos, mas os pais também é quem fazem a guarda espiritual dos filhos, né? Cercam com oração, cercam sempre com uma palavra. A gente vê o quanto o inimigo ataca as crianças, os adolescentes, porque eles não têm maturidade para saber o que é bom para eles, né? São inocentes. E os pais que, né, nessa hora deveriam estar junto com Jesus, né, para dar um direcionamento na palavra, para repreender o mal e já, né, fazer ele voltar para o caminho, os pais às vezes não percebem, estão distantes. E aí o inimigo aproveita. Essa parte que quando a Bíblia fala, né, que os pais devem ensinar as crianças, é nessa parte mesmo. Porque está conhecendo a vida e é nessa parte que a pessoa muitas vezes se perde, né? Nessa hora de conhecer, não saber o que é certo, não saber o que é errado. Aquelas muitas vozes, né, amigos, né, familiares que não são cristãos falam, e se não tem o pai e a mãe para poder firmar o ensinamento para os filhos se perdem. A
A gente ouve muitos testemunhos, né, de pais, até dentro da igreja. Dentro da igreja, isso Pais que sofrem com filhos que às vezes vêm da igreja, mas são atacados de tal forma lá fora, e às vezes os próprios pais, apesar de vir na igreja, os pais ficam assim abismados, sem saber como reagir, porque a coisa às vezes é tão grave, tão cabeluda, que os pais ficam assim assustados. E a gente procura orientar dentro da palavra, não converse com teu filho, o inimigo tenta afastar mesmo, o inimigo tenta semear coisas na cabeça dele, dizer que é normal, é assim mesmo, não tem nada demais. E a gente sabe que o diabo aproveita porque eles são inocentes, eles não têm maturidade, não tem, às vezes, aquele compromisso, apesar de alguns jovens virem para a igreja, eles ainda não têm, de fato, uma vida espiritual própria com Deus. Não formaram o caráter. Muitos vêm para a igreja arrastados pelos pais. Sim, é verdade. Não porque ele quer Jesus, ele deseja Jesus, ele ama Jesus, ele sente falta de Jesus. Ele vem porque ele é arrastado. Sim. Vem por obrigação, né? Mas não porque ele tem essa sede de Deus. Então, por ele não ter vida espiritual própria, o diabo aproveita para semear coisinhas e aí vai se afastando. Mas a gente sofreu bastante. Eu e meu irmão, que é mais novo que eu, era menorzinho, a gente sofreu muito, principalmente com doenças. A gente vivia no hospital, a gente vivia doente, era gastando com remédios e remédios constantemente. O diabo literalmente deitou e rolou. Ele tinha legalidade, né? Ele tinha liberdade total, né? Exatamente. Poxa, mas aí então veio a conversão e agora eu queria saber por partes, assim, um pouquinho, pastor Eric, de como foi a chamada do senhor para o ministério. Quando que a irmã Priscila entrou aí nessa história, como que foi, se conhecerem, tem toda aquela coisa, né? Ela entender também o chamado de Deus para a vida do Senhor e também o chamado dela, né? Porque caminhar juntos aí como pastores. Como é que foi, pastor, essa história? Uma longa história, hein? Tudo começou quando eu vim aqui para São Paulo, que eu não tinha nenhuma pretensão. Não foi um lugar que eu nunca tive, assim, essa vontade de conhecer, foi São Paulo. Então, estava na Bahia lá e, para mim... Mas aí, meu pai, separado da minha mãe, morava aqui. E aí, meus irmãos todos, né, estavam aqui com ele. E eu era o único que não queria vir, relutava, né? E ela ficava, não, você tem que ir, porque você tem que ver seu pai, conhecer o seu pai. E ficava falando, porque o seu pai está com essa idade, se ele falecer, você vai ficar com esse peso de não ter, né, conhecido ele. Porque o pai simplesmente estava pequenininho, estava, acho que uns 5 anos. E então não manteve contato? Não, depois, quando eu vim, aí eu vim por causa disso. Vim aqui para São Paulo só para tirar para ver se minha mãe parava um pouco de pegar no meu pé. Mas tudo é um trabalho lá de Deus, exatamente, né? E vindo aqui para São Paulo, eu fiquei morando com ele, aí vim para a Zona Sul. Para a Zona Sul, lá ali para a região do Jardim Comercial. E foi ali que tudo começou, né? E ali eu comecei a frequentar a igreja, vim morar com ele, comecei a frequentar a igreja lá, do Jardim Comercial. E ali no Jardim Comercial tudo começou, né? Ali começou a minha vida com Deus, ali eu batizei, que não era batizado ainda, comecei na obra de Deus lá. E foi ali que também nós nos conhecemos. E foi ali, o senhor tinha quantos anos quando você chegou na igreja lá? Eu estava com 26 anos. 26 anos quando eu cheguei lá. E aí nós... Ai, que bonitinho. A senhora era de lá também. Sim, ele chegou na igreja, eu era obreira. Olha só. E aí é muito legal porque a gente vai acompanhando, assim. Calma, vai chegar nessa parte. Mais ou menos. Ele chegou, eu era obreira, eu lembro dele, eu falo para ele, eu lembro dele sentadinho assistindo culto e foi se firmando. Eu vi o dia que o pastor batizou ele. Olha que legal. E aí ele foi crescendo espiritualmente, foi crescendo. Não vai chorar, hein? Não vai chorar. O dia que a gente casou, ele chorou mesmo. E aí ele foi crescendo, até que ele sentiu o chamado para a obra. Na época, o pastor Márcio Rogério, né? Quem me levantou de obreira, levantou ele também. E aí começou a caminhada, né? E quando nós éramos obreiros,
Aí já tinha uns 2 anos na igreja, mais ou menos, né? Acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio para 2, né? Aí que a gente começou a se olhar diferente. Sim. Aí a gente obreiro, ali junto, na oração, no SOS, nos evangelismos, nas muitas coisas da obra de Deus, a gente começou a sentir uma coisa diferente um pelo outro. E aí a gente começou a se olhar, a orar, né? Mas eu demorei assim para perceber, eu confesso que eu fui mais devagar. Foi? Ele já estava orando já há mais tempo. Eu fui perceber bem depois. Nossa. Aí quando a gente conversou para orar e ter um compromisso e falar com o pastor, tudo direitinho, ele já tinha um tempo já orando. E eu não tinha muito... Mas nós éramos obreiros, né? Eu tinha o meu emprego, ele tinha o emprego dele. E a gente fazia a obra de Deus com muita alegria. E o senhor orava sem ela saber? Sem ela saber, não falei, eu fiz um propósito com Deus, né? Eu Um já tava sabia do gostando. outro. Olha aí, gente, pega a dica. já tava gostando. Porque ele tava gostando dela, né? Importante isso. Vai lá, pastor. Aí ela era muito... Não dava nenhuma pista, né? Nada, né? Era muito... Ele disse que eu era Minha esposa durona. sempre foi assim, né? Jeito assim, dela assim. Eu falei, Jesus, essa moça vai... E eu fiquei. Aí eu comecei a orar. Quando vi ela, o coração disparava. Oh, meu Deus do céu. Ia pegar água, né? Ficava todo desconcertado. Aí eu falei, aí eu comecei a oração. Comecei a orar. Fiquei um tempo orando a Deus e até chegou o momento tudo ou nada, né? Que eu já não falei, Deus, agora eu tenho que ficar só orando, não. Eu tenho que partir agora, tenho que tomar uma... Mas foi um tempo, uns 7 meses. Olha só. Foi uns 7 meses. Mas como eu falei, ela não dava nenhuma demonstração. Eu ficava sempre na porta da igreja assim, cumprimentava as irmãs, pensava que... Mas não dava, nem no olhar dos meus olhos. Eita, Jesus. Várias vezes eu pensei, eu acho que eu estava com coisa da minha cabeça, essa moça. Mas Deus a senhora ficava na não olhava palavra. mesmo, a senhora Ele disfarçava. era boa. Eu falo pra ele que ele disfarçava bem, porque geralmente ele ficava na porta da igreja, né? Os irmãos ficavam ali de sentinela na porta, né? E aí eu passava sempre com meus pais. E aí quando eu passava, às vezes vinha aquilo no meu coração, né? Aquele sentimento de, ai, será que o irmão gosta de mim? Nossa. E aí eu olhava Já para era feita a trás. oração já, viu? Já era feita a oração. É verdade. Eu olhava para trás, ele já virava para olhar, né, o carro dos irmãos, porque ele estava ali de sentinela. Então ele estava ali no posto dele. E eu dizia assim, não, ele nem olha para mim. Olha só. Dizia não. Então assim, mas eu fui orando, né? Eu falei, Senhor, se esse sentimento, muitas vezes eu orei assim, se esse sentimento não é do Senhor, se é coisa minha, porque a gente, mulher, a gente fica cismada com muitas coisas e tem coisa que não é de Deus, não, é cisma nossa mesmo. É verdade. E aí eu orei várias vezes, eu falei, Senhor, se é cisma minha, o Senhor tira do meu coração, Eu fiz essa oração tira da também. minha cabeça, me faz esquecer, me afasta dele, deixa, né, eu distante, eu não quero abrir meu coração. E, de repente, o irmão me dá um pé, porque ele não está sentindo a mesma coisa, e eu vou passar vergonha. Eu disse, Deus, Então, eu tentava não demonstrar, porque eu pensava que ele não estava sentindo a mesma coisa, e eu ia passar uma Pra vergonha. não se expor também, Pra não né? me expor. O que o senhor tá rindo, pastor? A senhora tá falando, ele tá dando tanta risada Ele ali. está lembrando de tudo. Foi eu luto. Porque aí eu Foi estava luta. eu tava orando a Deus, aí eu lembro que no dia que eu tomei uma decisão, orei, falei, Jesus, hoje eu vou falar com essa moça. Ou é sim ou Hoje não. não escapa. Mas eu falei, Jesus, prepara o meu coração, porque se for sim, amém. Se for não também, eu não vou sair da tua presença, não vou continuar fazendo a tua obra e tal. Aí no dia que eu falei assim, vai ser um domingo, orei a Deus no sábado, amanhã eu falo com ela. Então minha esposa sempre iria no culto da manhã, né? Sim. No culto da manhã. Eu falei, domingo de manhã, já marquei tudo. Depois do culto da manhã, eu chamo ela e falo. E ela vai, aí se for do Senhor, vai ser. Se não for, vou ficar com isso mais no meu coração, não, com essa... já orei, já falei. Aí o que aconteceu? Quando foi no culto da manhã, no domingo, ela não foi. Ela nunca faltava faltava no domingo. A luta foi grande. Nunca faltava assim no domingo e não foi. Aí eu falei, Jesus.
Não é Porque aquele domingo eu trabalhei de Vamos manhã. pra ser. Eu falei, não é. Já veio um monte de coisa na cabeça, né? Já é um sinal que o senhor está dando que não é. Ele não sabia, aquele domingo eu trabalhei de manhã. É um Então eu é. fui pro culto da noite. Aí eu fiquei triste, assim, Não era pra achei ser. uma confirmação, não era Não, pra deixa ser. pra lá, não é de Deus Aí mesmo. fui pra casa, né, tranquilo. Só que domingo eu ia 2 cultos. Eu ia no culto da manhã, eu ficava o dia todo, mas nesse domingo eu fui pra casa, eu ficava o dia todo na igreja, né? Mas nesse domingo eu fiquei no culto da manhã, depois fui pra casa, descansar, que um pouco, trabalhava, dava cedo da segunda pra trabalhar, mas eu voltei no culto da noite. E aí no culto da noite, aí foi quando aí eu vi ela veio no culto da noite. Aí na hora, veio no coração de novo, eu vou falar hoje. De hoje não passa. Tá decidido, de hoje não passa. É sim, sim ou não, não. Não vou ficar mais com esse sentimento. Aí, depois lá, teve todo o culto. Aí, no final do culto, a gente né, arrumava as cadeiras, né? Aí eu esperei o momento certo, a hora certa, respirei, tomei uma água, falei agora. Quando ela estava arrumando a cadeira, aí eu fui bem sério, falei bem, moça. Moça, eu preciso falar com a senhora hoje, tá bom? Uma coisa muito séria. Mas falei sério mesmo, foi. Não, Nem e assim. peraí, só um minutinho. Até então, vocês nunca tinham conversado sobre nada, assim, de nada? Sentimental, nada. Sentimental, Só nada. de irmãos. Era uma coisa que ele Só de disse um irmãos. dia, depois que a gente casou, ele confessou, nossa, eu queria morrer quando você chegava na igreja cumprimentando todo mundo, aí você pegava na minha mão e dizia assim, a paz, irmão. Nada Eu não diferente. queria ser só um irmão. Isso me doía. Olha só. Então, né? Mas eu não tinha certeza de nada. Eu lembrava muito daquela passagem de Rebeca, quando ela viu Isaac de longe e ela se cobriu. Então, ela esperou a hora certa, ela não foi já se abrindo, já se lançando, né? Já. E eu falava com Deus, eu dizia, a Rebeca desceu do camelo, né? Se cobriu e ela ficou ali paradinha. Isaac veio até ela. E era uma oração que eu dizia, Deus, se é realmente do Senhor, o Senhor vai fazer vir até mim. Meu Deus, tava Eu tudo não vou lá, Senhor. Não é orgulho, não, mas o Senhor é um sinal que eu quero que o Senhor faça ele vir até mim, se realmente for do Senhor. E ele veio, E aí, ele pastor, foi perseverante. Continua, como é que foi? Aí eu falei, moça, eu quero falar com a senhora depois. Quero Só falar pode ser? Com a senhora. Olha E que eu falei sério mesmo, assim, ó. Formal, Falei né? sério. Aí ela falou, sim, ela falou, sim, pois não. Pode ser agora? Eita. Ixi, já Aí foi? eu lembro que eu já sentei, puxei a cadeira, sentei. Falei, não, pode ser. Ele sentou, eu lembro como se fosse hoje, de um lado, né? Do outro da cadeira e eu do outro, assim, um de frente pro outro. Aí eu já falei, daí abri o coração, olha, tem um tempo já que eu tenho, né, orado pela senhora, e tô sentindo, né, de ter um relacionamento com a senhora, poder, né, orar com um compromisso com a senhora, mas já foi bem coisa. Segurando a gravata assim, e rolando, a senhora, nervoso, aí eu, nervoso no momento. já tem um tempo, e ela tava paciente, né, você tava paciente, esse dia olhando assim pra mim, assim, balançando a cabeça assim, e eu todo nervoso, cara. Então, e tal, eu fui falando rápido, cara, aí disparou a voz. Abrir o coração, às vezes é difícil, né? Aí, então, aí eu falei com a senhora e tal, e a senhora aceita? Aí ela falou, ela falou assim, você quer? Paciência. Eu vi que ele eu tava... tô desesperado. Não tava saindo. Tá difícil. Aí eu lembro que eu falei assim, o senhor quer orar, é isso? Eu quero orar. Eu falei, eu aceito, orar. Vamos orar. Começou. Bonitinho. Aí tirou aquele peso, aquela coisa. Eu Dá falei, um bom, alívio, né, pastor? então, a minha parte eu já fiz. Já fiz a minha parte. Aí foi quando, aí nós falamos, As falei com ela. estrelinhas. Falei com o pastor, né? Pastor, né? Abençoou. E depois aí teve a segunda parte para Aí enfrentar. veio a chamada para o ministério. Mas veio a parte de enfrentar, porque ela já estava ok. O pastor também deu ok e tudo, mas veio a parte do pai, né? Do pai. É, porque ela falou para mim, olha, o seguinte é esse, tudo depende do meu pai. Se o meu pai não autorizar, olha, acabou. Eita Deus. Ela falou, se meu pai não autorizar... Mas ali a senhora já estava dando um gelo nele para botar o medo, não?
A senhora já era assim mesmo, o pai era bravo. Eu sabia que meu pai ele É por isso que eu sempre falo, falava. quando minha filha crescer também é a mesma coisa. Se eu não permitir, se eu não autorizar, esquece. Eu tive que ter autorização, mas ela foi bem claro comigo, depende. Se meu pai não autorizar, aí eu falei, puxa, aí agora tem outra, vou encarar Aí agora. foi outra batalha, Aí né, foi outra pastor? batalha. É muita história, se Outra deixar a gente batalha. fica aqui contando. Se com ela eu já Vai imaginei. Se com ela já era aquele tensão toda, Nossa. imagino com o pai, Com né? o pai, né? Não, Olha, mas falta uns minutinhos pra gente. O senhor quer falar? Desculpa. Mas com o pai foi até mais, eu acho que foi até mais tranquilo com ele do que falar com ela. Mas só que eu tinha o depois sim que dela fala. e o não ao mesmo tempo, porque se ele falasse não, Aí- ia terminar ali. Mas aí Mas ele Deus deu fez sim. a coisa, né? Aí Deu ele sim. autorizou, Jesus ok. querido. Tava tudo cooperando. Tava já, tudo né? cooperando. e- Deixa eu ver a interação do WhatsApp, por gentileza, vamos lá. Coloca na tela a Marta Maria de Angra dos Reis, ela diz, bom dia pastores, a paz do Senhor Jesus, esse programa é uma bênção, gosto muito todos os sábados, eu acordo para assistir, tem abençoado muito a minha vida, que Deus abençoe vocês. Olha, a gente vai encerrar pela nossa rádio agora, pastor, deixa o endereço do senhor, né, onde que o senhor se encontra ali para atender o povo. Olha, estou ali na rua Manuel Pedro Júnior, 45, na cidade de Mauá. Ali é próximo à Praça da Bíblia, né? Fica localizada a nossa igreja, ali, nossa sede regional. Manuel Pedro Júnior, 45, a igreja está aberta de domingo a domingo. Os horários ali tem segunda, 9, 2 e 7h30 da noite. Quarta e sexta, 9, 2 e 7h30 da noite. E domingo, 8 horas e também às 18 horas. Que Deus abençoe a todos aí da cidade de Mauá, em nome de Jesus. Amém. Tem o Instagram da igreja também, que o pessoal colocou, é o @IIGDSedeMauá. E o Instagram também do pastor Eric Fernandes, você pode acompanhar. Deus abençoe, pessoal da nossa rádio. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá, e aqui a gente continua na HIT TV, e que bênção, hein? E aí depois veio a chamada para o ministério, que foi... É chamado do A ministério, gente tinha né? um mês de compromisso. Um mês de compromisso. Um mês. A gente nunca namorou assim, próximo, junto um do outro. Sempre foi distante. A gente tinha um mês de compromisso, né? Quando o pastor falou com ele sobre a chamada. Quer contar? E aí o pastor falou comigo, queria fazer a obra de Deus. Então eu falei, só que quando ele falou, não imaginava que seria tão rápido assim. Que ele falou numa semana, outra semana ele já mandou para outra igreja. Nossa! É tanto que ela ficou até assim, quando eu falei, olha, eu vou entrar no ministério, vou ser pastor. Aí, no caso para ela, ela achou, que poxa, foi aqui pra acabou, senhora? né? Ele falou pra ele, você vai, mas ela fica. E a gente tinha um mês, a gente estava começando agora a se aproximar para conhecer. conversar mais, falar sobre família, família dele, como era a minha, e conversando. E aí ele falou, olha, eu tô indo, né? Já encontraram um Eu desafio, né? sentia, verdade. Deus falou comigo e eu vou. E aí foi aquele tempo de oração, né? Eu falo para ele que é uma coisa que talvez algumas meninas não discordem, né? Mas eu creio que no meu coração eu nunca desejei casar com um pastor. Né? Eu falo para ele que quando eu me converti, eu me converti em Santo Amaro, quando eu tinha esses 13 para 14 anos, porque era a igreja mais próxima da nossa casa. E meus pais voltaram para Jesus, na época a situação difícil, a gente ia para a igreja a pé, porque não tinha dinheiro nem para condução, e era 1h30 caminhando Coisa séria. para ir, 1h30 para voltar, mas a gente ia. Então, quando eu conheci Jesus, lá na igreja de Santo Amaro, era uma regional, eu gostava de sempre conversar, ter contato com as esposas do pastor. Mas eu achava a vida delas muito difícil, porque eu sabia da renúncia, eu dizia, pastor não tem parada certa, né? Pastor, ele não tem, como a Bíblia fala, não tem cidade permanente. Então, a esposa do pastor, ela fica distante da família, ela muitas vezes não pode trabalhar, ela tem as renúncias dela para fazer. E nesse meio todo ainda criando os filhos, ajudando o marido no ministério, cumprindo o chamado dela. E eu achava a vida de esposa de pastor muito dura. E eu dizia no meu coração, né? Ai, Deus me livre. Quero isso pra mim, não. Eu não. Eu não me imaginava longe da minha família. Eu dizia, não, vou ficar sempre perto da minha família, dos meus pais, vou casar um dia e ficar perto deles. Mas aí, quando ele sentiu a chamada, ele foi para o ministério, eu fiquei meio entre a cruz e a espada. Eu disse, Deus, e agora? Né? Aí alguém falou para mim, olha, a distância é algo que ou aproxima e confirma ou afasta de vez.
E aí eu fui para oração, ele foi para outra igreja e a gente ficou 3 meses sem se ver, não foi? Foi Nossa, 3 meses a sem prova. se ver. Olha só. Foi a prova atrás da outra. A gente, na época, não tinha WhatsApp, né? Sim. Então, não tinha como fazer chamada de vídeo. Eu não sabia se ele estava barbudo, Ah, cabeludo, Jesus. gordo, magro. 3 meses sem um ver a Na cara fé. do outro Olha só, mesmo. meu Foi Deus. na fé. Na fé. Era só ligação, SMS, conversando por telefone. E depois de quanto Foi na tempo oração. vocês se casaram? 4 anos, né? 4 3 anos. anos e 3 anos. alguns meses. Quase Poxa, 4. passaram por vários... Aqui não dá tempo da gente contar tudo, mas tem as fotos. Vamos ver as fotos? Passa pra gente as fotos. Aí vocês vão contando um pouquinho pra nós. De Mauá, né? Isso. Não, das igrejas, das primeiras que eles passaram. Aqui as fotos. Acho que tem, o senhor mandou, né? Tem. Vamos ver, eles vão passar. Aí passaram por onde? Vamos falando aí a primeira Primeira foi. igreja. Aí, essa foto aí foi lá na Enseada do Guarujá. Essa daqui foi aqui em São Paulo, no Parque Novo Santo Amaro. Que bem. Essa aqui é em Santo Amaro, lá. Santo Amaro. Regional Santo Amaro. E deixa eu ver. Essa aí foi. Essa já é Mauá, né? atual. Essa aí é Mauá. Essa Essa é em atual. Mauá. Mas teve 2 aí. Não, aqui é Mauá. Teve 2 aí que teve a Praia Grande. Que a gente não Cadê? teve Tem fotos. aí? Não teve, Mas não teve. não teve as fotos. Acho que não tinha as fotos lá da Praia Grande e também Itanhaém. Tem Itanhaém? Já passearam um pouquinho aí. Tem, já. Ah, gente, Não, tá tem que calejadinho um Oh, pouco. Jesus, que bênção. Começamos Mas lá Deus no é bom. Guarujá, né? Aí depois No veio Praia Guarujá, Grande, aí veio aham. Praia Grande, passamos de Itanhaém, né? Que eu passei aqui, fiquei com o pastor Jaime aqui em 2011, né? Daqui eu fui pro Guarujá. O Guarujá, que eu fui para Praia Grande, Itanhaém, vai ser 6 anos no litoral. Aí de Itanhaém que eu vim aqui para São Paulo, lá pro Parque Novo, e passamos lá em Santo Amaro. Que e agora bênção, estamos aqui Jesus. Agora em Mauá. E depois para onde o Espírito soprar, né? Deixa Deus trabalhar. O senhor está Deus quanto tempo lá sabe, já em né? Mauá já? O senhor está quanto Mauá. tempo? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses já em Mauá. Aí é bênção, né? Graças a Deus. Pastor, quero agradecer o senhor. Não dá tempo da gente contar a história toda, mas foi uma bênção. Muito obrigada, irmã Priscila. Que Deus abençoe Prazer em nome é nosso, de viu? Jesus. Prazer E é deixa nosso. mais uma vez o endereço do senhor, por favor. Rua Manuel Pedro Júnior, 45, na cidade de Mauá, próxima à Praça da Bíblia. Fica localizada na nossa sede regional. E de domingo a domingo a igreja de portas abertas, segunda, quarta e sexta, 9, 2, 7 e meia da noite. E domingo às 8 também às 18 horas. Amém. E lembrando também do evento especial, dia 9 de julho tá chegando. Show da Fé da Juventude. A Avenida São João com a Rua das Chimbiras vai parar e a glória de Deus vai descer. Então fica o convite para você, 9 de julho, a partir das 9 horas da manhã. Que Deus abençoe, fique na graça, fique na paz e até a próxima oportunidade. Tchau, fiquem com Deus. Oh, Jesus, é muita coisa, né? Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor.
cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei, louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei. Bom dia! Família, o primeiro alvo.